Olá, que bom que você está aqui comigo. E hoje eu vou dar uma aula gratuita sobre será que casais que não discutem são mais felizes? Bom, essa é uma aula porque a gente vai abrir mais uma turma da jornada Entre Quatro Paredes, que é uma jornada de encontros e reencontros, nem que seja no sofá da sala, na mesa de jantar ou entre quatro paredes. Se você tem dúvidas sobre o que é o Entre Quatro Paredes, se você não entendeu muito bem, fica comigo até o final dessa aula. Muitas das perguntas são: Marina, eu vou poder fazer sozinha? Eu vou poder fazer sozinho entre quatro paredes? Eu vou também te convidar para ficar até o final dessa aula, porque eu vou te responder, tá? Mas antes, eu vou explicar um pouquinho quem eu sou. Eu sou a Marina, psicóloga. Eu já escutei várias histórias de amores e desafetos. Eu sou de Santos, então às vezes eu coloco lá no meu Instagram que eu sou de Santos e vem um pessoal falando comigo: nossa, você é de Santos, não sabia. Eu sou de Santos, eu me formei na Universidade Católica aqui de Santos em 2011, em psicologia. E durante os primeiros 8 anos depois de formada, eu atuei como psicóloga hospitalar, onde eu realmente conheci muitas histórias ali de finitudes, de recomeços, de despedidas, já que a gente trabalhava ali num hospital, mas também de despedidas e outras de recomeços, né? Em 2019, eu decidi sair do hospital e me manter apenas na clínica. Eu atendia crianças e eu comecei a observar os pais. Quando a gente atende crianças, a gente tem que olhar para os pais também, né? Então, eu comecei a perceber que eu sentia a necessidade de trabalhar com os casais ali, com os pais. Eu comecei a estudar mais sobre isso e aí eu me joguei no mundo dos relacionamentos e dos casais. Foi aí que eu criei o Casal Talks. O Casal Talks, ele é um espaço, eu costumo dizer, né? Onde eu levo informações para que mais pessoas, mais indivíduos entendam o que é uma relação saudável, como cultivar uma relação saudável, entendam que relações saudáveis terão discussões. Então, já estou antecipando um pouco da nossa aula hoje. Terão discussões as relações, tá? Se não tem discussão, alguém pode estar fugindo, evitando, se silenciando. Então, não é porque eu discuto com a minha parceria que eu não tenho uma relação saudável. O problema é a tal qualidade dessa discussão, tá? Que eu também vou trazer um pouco sobre isso para a gente conversar. O Casal Talks, a gente tem uma equipe de psicólogos que atendem casais, e com o decorrer do tempo eu comecei a perceber que realmente nem todos os casais que procuravam conseguiam ou tinham interesse, talvez, de realmente fazer terapia de casal, ou por conta de uma questão financeira, não consigo arcar agora, ou por uma questão de investimento de tempo, eu não consigo ter tempo agora. E eu comecei a perceber a necessidade de casais que não estão conseguindo fazer o processo terapêutico de ter acesso a informações de qualidade. Mas eu quero deixar muito claro para vocês: a jornada entre quatro paredes, ela não substitui o processo terapêutico. O processo terapêutico é onde realmente a gente estuda caso a caso, a gente estuda os indivíduos dentro dessa relação, a gente entende ali quais são os modos que são ativados dentro dessa relação. O que um faz, que faz o outro, que gera no outro tal comportamento, e qual ciclo que eles estão desadaptativos para que a gente consiga quebrar esse ciclo desadaptativo. Então, é um estudo muito aprofundado daquela relação, quando a gente fala sobre terapia. Então, Entre Quatro Paredes, ele não vai substituir o processo terapêutico. Ele vai ajudar vocês a olharem para alguns pontos dessa relação. O Entre Quatro Paredes, eu costumo dizer que é uma jornada. É como se você pegasse um mapa e você fosse indo de ponto a ponto nesse mapa, ok? Com o objetivo final. Qual que é o objetivo final do Entre Quatro Paredes? Que vocês resgatem ali a conexão, a intimidade, a sexualidade, ou comecem a iniciar esse resgate, pelo menos, ou alguns casais já conseguem com Entre Quatro Paredes, tá? Mas lembrando, ele não substitui um processo terapêutico. E aqui começa a jornada de vocês. Eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas questões importantes. Toda grande história de amor envolve conversas importantes. Todas. Quem disse isso foi John Gottman, que é um pesquisador, um psicólogo, um pesquisador, onde ele estuda sobre relacionamentos a longo prazo. E ele fala que a qualidade dessas perguntas e respostas que nos permite aprender e crescer ao lado do nosso par ao longo dos anos. Ou seja, será que eu realmente estou fazendo as perguntas certas para que a gente consiga se conectar um com o outro? Toda grande história de amor envolve conversas importantes. Importantes e difíceis, muitas vezes. Em todas as relações, sejam amorosas, seja entre filhos e pais, seja entre irmãos, a gente terá conversas difíceis. E a gente precisa entender
o quanto a gente vai conseguir ali enfrentar essas conversas difíceis sem evitar e sem hipercompensar, né? Sem, tipo, deixa pra lá essa conversa difícil e sem hipercompensar, ou seja, atacar o outro, xingar, porque tá sendo tão difícil pra mim essa conversa que eu ataco. Então, a gente entender que dentro de um processo de relação, nós teremos essas conversas difíceis. E não pense que você conhece alguém hoje só porque vocês dividiram a cama ontem. Essa frase eu acho sensacional do John Watts. Uma coisa é fato, você não conhece tudo da tua parceria. Esse é um processo que nunca acaba, gente. Nunca. E ao mesmo tempo que isso pode ser assustador, ele pode ser emocionante. Quando eu conheço, né, os meus casais, e alguns casais falam assim, Marina, parece que o assunto acabou entre a gente. Eu falo assim, vocês se conheceram? Quantos anos vocês tinham? Vamos supor que esse casal, eles conheceram e ambos tinham 25 anos. Então eu falo, vocês têm 25 anos de histórias anteriores, já vocês se conheceram, cada um tinha 25, vocês têm 25 anos de histórias para vocês se atualizarem um sobre o outro. Então tem muita história para ser contada ainda. Tem muita coisa pra gente conhecer sobre o outro. E aqui, gente, eu não vou conseguir resolver todos os problemas que vocês enfrentam na relação. Mas eu quero que você esteja mais preparada para lidar com os desafios, que é se relacionar. O meu foco nessa jornada dentro de 4 paredes é que vocês se reconheçam como casal, para conhecer a relação, não a crise. Se eu perguntasse hoje para vocês, me explica, me fala, né? Me conta, quem é vocês como casal? Vocês iam direto na crise e ia contar, nossa, a gente é um casal que tá passando por isso, isso, isso? Ou vocês iam direto na relação? A gente é um casal que se conheceu assim, assim, assado, que gosta de fazer isso, isso e isso. Eu quero que vocês se reconheçam como casal para conhecer a relação de vocês, não a crise. E para isso, tem um ponto muito importante que eu falo muito na jornada, e se você me acompanha no Instagram, eu também falo muito, muito, muito no Instagram isso, que é segurança como valor inegociável. Ponto. Para mim, segurança é inegociável. Eu preciso estabelecer a segurança, eu preciso que seja seguro o espaço entre nós, né? Entre eu e minha parceria. E para isso, vocês vão ver que dentro da jornada Entre 4 Paredes, cada módulo, a gente tem uma sessão cinema, digamos assim. A sessão cinema de cada módulo é para eu exemplificar na prática o que eu estou falando. Então, vamos supor, a gente vai falar sobre amizade. O quanto a amizade, né, o quanto ser parceiro um do outro, ser amigo um do outro é importante numa relação. Eu vou explicar o porquê. Eu vou vou ter uma sessão de cinema onde vocês vão entender isso e vocês vão para a prática. Vai ter um exercício prático, um desafio para vocês fazerem. Esse desafio já vai começar hoje, com esse exemplo que eu vou mostrar agora. Essa aqui é uma cena. Aqui nessa aula só tá a imagem, tá? Mas dentro da jornada tá o trechinho, tá? Dessa cena. Onde essa cena aí é do How I Met Your Mother, que é uma série, né? E a Lily e o Marshall são um casal, onde eles utilizam a palavra pausa. E aí ela, depois de uma discussão, que ela vira para ele e fala pausa, e ele confirma, pausa, tá? A segurança, ela torna possível que os casais sejam vulneráveis um com o outro, baixem a guarda e se abram, se tornem o que chamamos de presente um para o outro. Eu tô presente aqui, tá tudo bem. A segurança, ela é um valor inegociável. Aqui é onde o espaço entre nós é confiável e previsivelmente seguro. A gente não pode fugir disso. A segurança é fundamental para todas as relações. Eu vou explicar uma coisa. Um exercício que vocês já vão aplicar hoje mesmo na relação e respondendo aquela pergunta no começo da aula. Marina, eu vou poder fazer sozinho? Eu vou poder fazer sozinha a jornada Entre 4 Paredes? Vai poder fazer sozinha, mas você vai precisar aplicar todas as estratégias que eu ensino na relação, ok? E por isso que eu sempre falo, cada módulo tem um desafio, tem um encontro, nem que seja no sofá da sala, na mesa de jantar ou entre 4 paredes esse encontro. Então, qual que é o desafio da aula de hoje que vocês já vão sair daqui aplicando nessa relação? Vocês vão aplicar a técnica da palavra de segurança. Ou seja, a palavra de segurança, eu quero explicar para vocês antes. O disjuntor, ele é o principal componente de segurança em instalação elétrica dentro da nossa casa, não é? É nele que a gente confia quando acontece um pico de energia. Pum, teve um pico de energia, o disjuntor vai lá e desarma e deixou todos nós em segurança.
Isso acontece com a gente também. No meio da discussão, a gente vai aumentando o nosso pico de energia. Vamos pensar sobre a raiva. Como que a raiva pode aparecer? Fisiologicamente falando. Eu posso começar a falar mais alto, respirar mais rápido, acelerar meu coração, né? Eu posso começar a ficar com o olho assim mais aberto, né? Cada um vai ter uma questão fisiológica. Então, eu posso chegar num ponto onde a gente tá lutando ali, porque eu quero estar certa e o outro também. E aí a gente esqueceu. Ali a gente tá perdendo. Quando a gente entra num ponto onde eu realmente tô brigando pra estar certa, ali a discussão tá num ponto onde não tem que ser continuada. Porque não vai chegar a lugar nenhum. O principal de uma discussão é a gente entender que a gente tem um problema e nós dois vamos precisar se juntar para lidar com esse problema e arranjar uma solução para esse problema. Se eu tô só no certo e errado, eu não tô arranjando a solução para o problema, tá? Então, quando eu começo a perceber essa raiva tá aumentando, eu preciso desarmar, tá? Essa carga emocional tá aumentando, ela tá muito intensa, ela precisa desarmar. E para isso, nós, como casal, precisamos de uma palavra de segurança. Então, a nossa palavra de segurança é: eu quero muito que vocês apliquem isso na relação de vocês, tá? E como? Olha, fulana, eu assisti uma aula onde ela explica a técnica da palavra de segurança. Você vai explicar sobre a questão do disjuntor na instalação elétrica, né? Na casa, ele tem a função de desarmar. E nós também, nós temos carga emocional, então para a gente se manter também em segurança, eu gostaria que a gente pensasse numa palavra juntos, como pausa, ou qualquer outra palavra em que a gente possa falar, né, quando a gente perceber. Então, assim, um dos dois, quando perceber que a carga emocional tá muito grande durante a discussão, vai emitir essa palavra para o outro também respeitar e realmente vamos pausar. Lembrando, gente, discussão com carga emocional muito grande não pode acontecer. A gente precisa pensar na nossa segurança, mas lembrando que a gente não tá fugindo dessa conversa, ok? O que a gente tá fazendo é simplesmente fazendo com que eu perceba que, calma aí, daqui pra frente não dá mais. Não dá pra gente se manter nessa discussão. Vamos parar um pouquinho? Mas calmo, a gente vai voltar e a gente vai conversar, tá? E voltando para o começo da aula, que lembra que o tema da nossa aula era casais que não discutem são mais felizes? Bom, preciso que vocês entendam. Todos os casais discutem, gente. Todos, sem exceção. Mas como assim, Marina? Todos os casais discutem? Sim. Se você, em algum momento, conhece algum casal que não discute, alguém está se silenciando ou está evitando brigas, discussões, conflitos. Evitar brigas, evitar discussões, não quer dizer que incômodos não existem. Eu posso sentir incômodo e não falar nada. Mas para onde estão indo todos esses incômodos? Eu vou contar uma história rápida para vocês. A história do casal que não discutia. Wesley e Mary, eles se orgulhavam muito de estar 2 anos num relacionamento sem discussão. A Mary falava que eles nunca brigamos, nunca discutimos, somos melhores amigos, não consigo pensar no único motivo que levaria a gente a discutir. Só que, com o passar dos dias, né, eles foram percebendo que eles não tinham discussões, mas eles tinham incômodos. Incômodos surgiam, só que não era verbalizado um ao outro. Fazendo com que ambos acreditassem que ainda estivesse na fase de lua de mel. Até que a Mary começou a se incomodar com o fato de dormir com a televisão ligada, tá? Só que ela não falou nada. Ela simplesmente ia lá e desligava a televisão. Bom, se o problema era ela somente desligar a televisão e voltar a dormir, talvez fosse ok para esse casal. Mas não era para ela. Ela desligava a televisão e acabava perdendo o sono e ficava pensando o quanto ele era egoísta, que não dividia, né, que ela dividia todas as coisas de casa com ele, mas que ela se sentia simplesmente dentro, né, uma visita dentro da própria casa. Mas ela não compartilhava com ele esse incômodo. Até que o trabalho dela mudou de horário e ela precisou entrar mais cedo no trabalho. E com isso, o sono foi ficando mais escasso. Ela começou a ficar irritada e quando Wesley perguntava, dizia que estava tudo bem. Que não tinha acontecido nada. Mas ela estava lá, irritada. E esse comportamento que foi fazendo, afastando eles. É um casal que não discutia, mas estava se afastando.
E aí, até que chegou um dia que o Wesley realmente confrontou, exigindo saber o que estava acontecendo. Calma aí, me conta, eu quero saber o que está acontecendo. E aí, Mary finalmente falou o que estava acontecendo, seguindo da frase: Acho que chegamos ao fim. E o Wesley ficou sem entender o que estava acontecendo. Até que ele explicou para ela. Quando eu era criança, ele falou, eu vivia apenas com a minha mãe. Isso era eu e minha mãe que viviam em casa. Minha mãe tinha 2 empregos. E nas noites em que ela estava trabalhando, em que ela não estava em casa, eu realmente deixava a televisão ligada para não me sentir sozinho. E com isso eu me acostumei a dormir com a televisão ligada até hoje. E aí eu me pergunto, e te pergunto, como será que a Mary foi ensinada a não discutir? Bom, com isso a Mary acabou se dando conta que seus pais nunca brigavam na sua frente. Quando havia algum conflito entre eles, a sua mãe simplesmente saía de casa, se hospedava em algum hotel, dando a sensação de férias. E quando ela retornava para casa, como se nada tivesse acontecido. Bom, não tinha discussão na frente dela, foi pro hotel, voltou, nada aconteceu. A única discussão que ela presenciou dos pais foi quando os pais decidiram pelo divórcio. Ali já era tarde para eles, né? E foi quando ela percebeu que todos os relacionamentos seguintes da sua mãe, ela mudava o número do celular quando a relação chegava ao fim, ou seja, ela não encarava o término. Ela não discutia para uma conversa, para entender o que estava acontecendo. A mãe dela evitava discussões. E aí, a Mary percebeu que havia internalizado a ideia de que todo conflito deveria ser evitado. E que briga significava o fim. Foi acontecendo da relação dela com o Wesley. Bom, eu vou evitar todo e qualquer conflito, tô sentindo esse incômodo, não vou falar nada, mas a hora que eu falar é a hora que vai chegar ao fim. E aí, gente, eles perceberam que compartilhar essa história foi um divisor de água para eles. Porque assim, naquela relação, não era somente uma relação sem discussão. Era uma relação que não tinha curiosidade na vida um do outro. Um não conhecia o outro. Se transformou numa relação, depois que aconteceu isso, que um compartilhou com o outro que estava incomodando, um escutou o outro, um escutou a história do outro, um entendeu um pouco do outro, se transformou numa relação mais real, com espaço para discutir incômodo, com espaço para dividir a história da infância um do outro. A questão, gente, anotem isso, por favor, não é procurar brigas, e sim não fugir delas. A ideia aqui é que a gente não precisa evitar tudo na vida, entende? Eu não quero ficar procurando por briga, eu não quero hipercompensar e estar aqui toda hora brigando com a minha parceria. Mas também eu não quero fugir dela quando a gente chegar e tiver um problema a ser discutido. Mesmo quando há discordâncias, continuar jogando no mesmo time é fundamental para a relação. Bom, vocês devem estar se perguntando, tudo bem, eles compartilharam a história um do outro, mas como eles resolveram o problema da televisão? Eles resolveram o problema da televisão colocando um timer. Então, assim que eles dormiam, caíam no sono, dali a algum tempo a televisão era desligada automaticamente. Em 20 minutos a televisão era desligada. E eles conseguiram ali resolver esse problema, que foi ali um problema entre eles. Então, casais que não discutem são mais felizes? Não, gente. Casais que não discutem, eles não estão expressando os incômodos. Eu quero que vocês comecem a discutir por tudo? Não, eu só não quero também que vocês fujam de todas as discussões, tá? Eu quero que vocês percebam o incômodo, conversem sobre o incômodo e olhem para a solução disso, né? Olhem para esse tal controle com um timer, que nem eles usaram, um timer de 20 minutos que resolveu um pouquinho a situação ali entre eles. Bom, eu fiz essa aula justamente porque a gente vai abrir uma nova turma do Entre Quatro Paredes, da jornada Entre Quatro Paredes. Para quem é? É para quem deseja enriquecer a vida sexual no relacionamento. É para sentir vista e ouvida. Para tirar seu relacionamento do piloto automático, porque todo relacionamento entra nesse piloto automático. Aprender como aumentar o carinho e a admiração para que você possa amar melhor tua parceria, digamos assim. E descobrir como confiança e compromisso podem andar juntos com a diversão. Eu posso confiar e ter um compromisso imenso com a minha parceria e mesmo assim me divertir muito com o outro, tá? Perguntas são importantes. Então, dentro da jornada Entre Quatro Paredes, vocês vão ver muito isso, quanto eu trabalho isso com vocês. Que perguntas são importantes, mas a gente precisa saber as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? São perguntas abertas. São aquelas em que as respostas não se limitam no sim ou não. Entende? Você tá bem? Sim ou não, o outro pode falar. Pergunta aberta é algo, como que você tá? Como foi teu dia hoje? Eu amplifico essa pergunta e a nossa conversa e a nossa conexão.
São perguntas que permitem o outro se expressar realmente o que está pensando e sentindo. Muitas vezes os meus casais ou alguns seguidores também, quando eu abro a caixinha, falam, olha, eu não consigo conversar com a minha parceria. Realmente, o outro realmente pode ser muito evitativo, pode ser muito introspectivo. E eu também me questiono, mas será também que você está fazendo as perguntas certas, as perguntas abertas, as perguntas em que o outro pode se conectar com você? Eu desejo muito que vocês nunca parem de conversar, de aprender, de crescer juntos. Essa é a minha maior missão da jornada entre quatro paredes. Eu quero que vocês realizem encontro entre vocês, nem que seja no sofá da sala, na mesa de jantar ou entre quatro paredes. Essa é a ideia, né? São encontros rápidos, práticos, criativos, eficazes, para que vocês façam aí no dia a dia de vocês. Lembra Nessa aula mesmo, vocês já vão sair com uma tarefa, que é a palavra de segurança, que vocês podem fazer sentados no sofá, um com o outro, numa conversa informal ali. Poxa, vamos olhar para isso, vamos ter essa palavra de segurança para que a gente melhore nossa relação? E ali, vocês já estabelecerem essa palavra. A jornada ela é dividida em encontros, e cada encontro pode ser feito, ou precisa ser feito a cada uma semana ou a cada 15 dias. Ai, Marina, eu não queria, eu queria fazer mais rápido. Posso fazer? Pode. Mas lembra que o Entre Quatro Paredes, ele é uma jornada. E esse intervalo de uma semana entre um conteúdo e outro é importante para o nosso cérebro aprender. O nosso cérebro precisa de espaço e tempo para aprender uma nova forma de se relacionar. Porque no final das contas, é isso que vocês vão aprender dentro de quatro paredes. E a jornada ela é dividida em encontros. Então, por exemplo, a gente tem ali amizade, né? Quanto a amizade dentro de uma relação, quanto eu ser amigo da minha parceria é importante. Fazendo as pazes depois de uma discussão, concordar em discordar, diversão, trabalho e dinheiro, sexualidade e intimidade. É como se eu te entregasse um mapa e a gente passasse aí por essa jornada até chegar na sexualidade e intimidade, que é um dos pontos onde os casais mais procuram, né? E se vocês entrarem no Entre Quatro Paredes e forem direto para a parte de sexualidade e intimidade, logo no começo da aula eu já falo, gente, se vocês vieram direto para cá, parem e voltem. Voltem para a primeira jornada, para o primeiro módulo. Por quê? Lembra que o cérebro ele precisa de um tempo para aprender? Se a gente está falando sobre sexualidade e intimidade, se a gente está falando sobre resgate, a gente precisa preparar essa casa antes. Vocês precisam passar por um processo para que quando chegue na parte de sexualidade e intimidade, seja um pouco mais fácil de vocês realmente se conectarem ali, tá? E dentro de cada módulo, como eu falei, vocês vão aprender teoricamente, vocês vão ter a sessão cinema, ou seja, o trechinho ali de um filme onde eu explico na prática para vocês o que eu tô explicando, e depois mão na massa mesmo, né? A prática do encontro entre vocês. E o que eu vou aprender dentro? Bom, vocês vão ter ali acesso a várias ferramentas para aplicar na relação de vocês, onde vocês vão poder aplicar de tempos em tempos aí dentro da relação. Quais são as ferramentas? Conhecendo a história um do outro, o mapa do seu relacionamento, ou seja, vocês vão ter que fazer um exercício que realmente, para vocês se atualizarem da vida um do outro, entenderem um pouquinho mais sobre, poxa, quem é essa pessoa que está dormindo do meu lado? Será que eu tô desatualizada dela? Será que a gente pode se atualizar sobre um do outro? O resgate do eu erótico, porque quando eu falo sobre sexualidade e intimidade, a gente também fala sobre os indivíduos dessa relação. O que eu sinto, o que eu desejo, né? Então, o Entre Quatro Paredes, eu trabalho tanto a individualidade quanto o casal ali, tá? A técnica do travesseiro, bom, e muitas outras técnicas que ajudam ali na compreensão da relação, da conexão afetiva, emocional e sexual do casal, tá? E dentro dessa jornada, inclusive dessa aula, eu quero deixar esse recado final, que eu desejo muito que vocês aprendam, né? Aprendam a celebrar um com o outro. Entendam que dentro da relação a gente pode ter momentos difíceis, a gente pode ter momentos desafiadores, mas a gente também pode ter momentos leves e de celebração. Eu coloquei ali um meme, né? Uma cena do Modern Family, que é uma série também, que é o Phil e a Claire, e eles me ajudam justamente no módulo de sexualidade, onde a gente fala sobre o resgate do eu erótico. Eles me ajudam na prática a explicar para vocês esse resgate do eu erótico e o quanto é importante para essa relação. Quem é a Marina? O que a Marina deseja? Quem sou eu? Eles me ajudam nesse processo para ajudar vocês a entenderem que o desejo está aí dentro e a gente precisa olhar um pouquinho para ele. Bom, essa aqui foi a aula para a gente falar um pouquinho sobre a jornada entre quatro paredes. Agora nós estamos com as vagas oficialmente abertas, então se você está no grupo do WhatsApp,
Você é só ficar no grupo, porque a gente vai passar todas as informações lá dentro do grupo. Se você não tá no grupo, pode me mandar mensagem, ou pelo Instagram, ou WhatsApp, o contato que você estiver vendo esse vídeo, para que a gente consiga ali te auxiliar e te orientar, e que você faça parte aqui, junto com a gente, dessa jornada aí entre quatro paredes, que é justamente uma jornada de encontros e reencontros, nem que seja no sofá da sala, na mesa de jantar ou entre quatro paredes.